Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor aos irmãos, podem se assentar. Para nós, mais uma vez, uma honra, uma satisfação nos reunirmos aqui hoje à noite, sobretudo para o mesmo propósito: adorarmos aquele que vive e reina, para glorificarmos o nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que eu peço, do que eu penso, do que você pede e do que você pensa. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar esse tempo que passaremos aqui um pouco conversando, falando da palavra de Deus, sobre esses dias que nós estamos assim, intensificando, despertando, falando e procurando fazer com que haja uma aplicação ainda maior das nossas vidas em oração, em clamor. E eu quero falar alguma coisa que vai ter relevância na sua vida nessa noite. E eu estava ali pela manhã quando o pastor Getúlio hoje começou a ministrar, e instantaneamente me veio três particularidades, e eu estava sem caneta dentro da minha Bíblia, e eu peguei meu celular e digitei as três palavras e as três finalidades dessas três palavras. E até então eu tinha entendido que era algo para que eu trabalhasse uma mensagem, e assim me foi dada a oportunidade para fazê-lo hoje. E as três palavras que me veio é a seguinte: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual a importância deles na história da humanidade? É sabido de nós que tudo começou em Gênesis. A terra estava ou era sem forma e vazia. Então, entra em cena o Pai, criou tudo, criou todas as coisas com riquezas de detalhes, criou todas as coisas de uma forma extraordinária. Porém, nessa criação não estava no script de Deus que o homem caísse, que o homem pecasse. Mas aconteceu, o pecado entrou. E ali mesmo em Gênesis nós percebemos que Deus já foi enfático em falar da pessoa e da figura e da relevância que ele teria, que seria a descendência da mulher, que no futuro pisaria a cabeça da serpente. Talvez essa até lhe ferisse o calcanhar, mas o triunfo de esmagar a cabeça mostrava que haveria na pessoa do Filho o resgate, conforme Mateus 20, 28 fala sobre isso. E eu quero ler esse primeiro versículo com você. Mateus 20, versículo 28, diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Uma das importantes características da vinda de Jesus foi resgatar, foi impactar a vida do homem, porque o homem tinha perdido a essência com a qual ele havia sido criado, a imagem e semelhança de Deus, e era para ele viver sem pecado, era para ele levar uma vida completamente longe, desprovido desse item, mas que posteriormente entrou no curso da vida do homem. E então Deus designa Jesus, vem o seu Filho para fazer esse resgate, para mudar essa situação, para impactar a vida do homem. E aí nós vamos entrar propriamente no nosso assunto com mais propriedade. Aí eu convido você para abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, verso 1 diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo,
acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeito ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de minha parte ouviste. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Entra em cena então a terceira palavra que Deus me dera ali na parte da manhã, hoje pela parte da manhã, que é o Espírito Santo e a sua missão, que é promover uma transformação extraordinária em nós. Nós percebemos aqui, e vamos entender e vamos falar sobre isso com um pouco mais de riqueza de detalhes, manuseando a palavra de Deus aí, que uma das doutrinas principais das Escrituras é o batismo no Espírito Santo. Uma das doutrinas importantes das Escrituras, que tem que fazer parte da vida de todo cristão, é o batismo no Espírito Santo. Eu não sei qual o entendimento, qual a compreensão que você tem acerca disso, mas eu sei de uma coisa, que isso tem relevância e precisa ter uma relevância na prática, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Quando o apóstolo Lucas, que escreveu esse livro, ele começa dizendo que ele fez o primeiro tratado, ou seja, no Evangelho segundo ele, Lucas, nós percebemos, quando nós estudamos o Evangelho de Lucas, nós vemos na íntegra, o que ele começa a tratar nesse capítulo aqui de Atos, e ele então começou a fazer e a ensinar no poder do Espírito Santo, são os relatos de Lucas, conforme nós percebemos o capítulo 4, verso 1 ao verso 18. Lucas foi criterioso, começou a discorrer sobre esse assunto, e então ele diz assim: eu fiz esse primeiro tratado lá no Evangelho, quando eu falei a respeito disso, dos feitos, da ação de Jesus, daquele comportamento, e aqui no livro de Atos, nós temos a continuação do relato, que Lucas então começa a dizer que ele havia iniciado essa explanação lá no Evangelho de Lucas, para trazer para os seus seguidores e ao mesmo tempo fazê-los entender a importância do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. A importância do Espírito Santo faz toda a diferença, porque nós sabemos que Deus então estabeleceu a criação, criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Esse homem peca, esse homem sai do curso estabelecido por Deus. Porém, vem Jesus, resgata este homem, alcança esse homem, perdoa este homem, purifica este homem, e agora entra em cena a ação do Espírito Santo na vida do homem, na sua vida e na minha vida. Eu me lembro que quando eu me converti, pouco tempo de convertido, e ali eu tornei isso público no ambiente que eu trabalhava, tinha alguns cristãos ali, e eles então começaram a falar para mim: comece a orar, para que você receba, para que você seja batizado no Espírito Santo. E eu estava como aqueles irmãos
que certa feita foram visitados pelos apóstolos, e eles chegaram lá e disseram: vocês receberam o batismo com o Espírito Santo, quando vocês foram batizados nas águas? E eles disseram assim: nós nem ao menos sabíamos a respeito do Espírito Santo, e eu estava nessa mesma condição, nem ao menos eu tinha entendimento ou compreensão do que viria a ser o batismo no Espírito Santo. Foi quando então, sem entender, eu comecei a orar sobre isso, eu comecei a buscar sobre isso. E aqui nós vamos perceber que o batismo no Espírito Santo é para todos os que professam a fé em Cristo Jesus. A palavra aqui, liberada inicialmente nessa explanação de Lucas, no livro de Atos, e ele chega e diz que não muito depois desses dias, eles seriam batizados com o Espírito Santo, e isso passaria a ter um grau de importância na vida deles, e nós vamos entender um pouco sobre isso aqui. Um dos alvos principais de Cristo na sua missão terrena, além de perdoar o homem pecador, além de perdoar todas e quaisquer transgressões e iniquidades cometidas por este homem, era dar a ele a condição de viver de forma diferente, de viver uma vida transformada. E Paulo fala de glória em glória, porque a vida do cristão, ela não pode ser pautada de derrota em derrota. Não estou dizendo que você não vai passar por lutas, não estou dizendo que você não vai enfrentar dificuldades, divergências, que você vai cruzar com situações que você vai fazer uma reflexão, tem alguma coisa errada. Talvez você poderá ouvir um sussurro dizendo: isso está acontecendo porque você abraçou esta fé. Talvez você vai ouvir alguém dizer para você: isso está acontecendo porque você abriu mão daquela vida toda torta que você tinha, mas que ela não te trazia determinados conflitos como este. Mas uma coisa eu sei, que o Espírito de Deus faz é nos aproximar numa intimidade com Deus, que nós jamais fazíamos ideia de que isso era possível. Porque quando eu me converti, eu me lembro que eu comecei a ler a palavra, e eu tinha um conceito muito longe, muito errado de Deus. Eu imaginava eu orando aqui, Deus muito distante, Deus muito longe. Mas quando você se aproxima de Deus através das Escrituras, você percebe que não é dessa forma, que você tinha um conceito errado, que você tinha um entendimento errado. Esses dias eu estava ministrando o curso de batismo, até a Cristiane tá por ali, e eu mencionei algumas ocasiões, inclusive eu fiz menção de um dia que eu estava às portas de ser batizado, na semana do meu batismo, e eu estava num conflito muito grande por causa dessa experiência com o Espírito Santo, porque eu estava desejando algo mais, e onde eu estava por ser batizado, parece que não me oferecia este algo mais que eu vinha lendo já na palavra de Deus. Porque eu já havia chegado, quando chegou o dia de eu ser batizado, eu comecei a ler a palavra de Deus a partir dos evangelhos. Eu já havia lido Mateus e chegado até o livro de Atos. Eu li os 4 evangelhos e cheguei no livro de Atos. Quando eu cheguei no livro de Atos, eu comecei a ouvir pelas Escrituras a experiência da promessa com o Espírito Santo. E eu comecei a entrar num conflito muito grande, de que talvez o lugar que eu estivesse, eu não alcançasse essa promessa e essa experiência. E eu cheguei, numa quarta-feira, nunca esqueço daquele dia, que antecedia o meu batismo, e eu entrei no meu quarto e comecei a orar e a chorar na presença de Deus, e dizer: Deus, eu não posso batizar lá, porque eu estou num grande conflito, com a pessoa do Espírito Santo, com uma
está dentro de mim uma expectativa muito grande, parece que eu não encontro ali onde eu estou a experiência que eu estou desejando, que eu estou lendo nas Escrituras, que é uma promessa. Não é uma promessa que aconteceu apenas no dia de Pentecoste, porque quando você começa a ler Atos dos Apóstolos, você vê que a história prossegue, não para no dia de Pentecoste. N viagens, N momentos em que os discípulos, que os apóstolos saíram pregando e anunciando o Evangelho, as pessoas iam experimentando essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E naquele conflito, eu ouvi Deus dizer para mim o seguinte: é para você batizar lá, e eu vou mostrar aonde eu te quero plantar. É para você se batizar lá, e eu vou te mostrar aonde eu te quero plantar. Deus me plantou aqui depois, alguns meses depois. É interessante, porque quando você começa a andar segundo o desejo do seu coração, e que o desejo do seu coração está alinhado com a palavra, isso é que fará a diferença. Mas vamos seguir aqui. O batismo no Espírito Santo é uma obra de transformação nossa, em mim e em você. É interessante nós vermos que o batismo no Espírito Santo, ela tem uma particularidade especial aqui. Porque quando nós vemos que Jesus é morto, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Jesus é morto, Jesus ressuscita, Jesus se encontra com os discípulos, e ele, ao chegar naquele encontro, ele sopra sobre eles e diz assim: recebei o Espírito Santo. Mas alguns dias depois, quando ele faz a última explanação, o último diálogo, a última conferência, a última reunião, o último momento de discipulado com os seus apóstolos, ele se volta para eles e diz: vocês fiquem em Jerusalém, permaneçam lá, até que do alto. E aí ele diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A sequência do texto diz que eles então, olha, contempla, Jesus vai subindo ao céu, se oculta naquelas nuvens. Posteriormente, depois, no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos naquele cenáculo, e então a ação do Espírito Santo aconteceu, mas nós vamos olhar alguns detalhes aqui à frente. Então, naquele dia que Jesus ressuscitou, naquele dia que Jesus esteve com os seus discípulos, ele indica para eles que haveria algo que lhes transformaria de uma forma ainda mais sobrenatural. A transformação do Espírito em nós, ela precisa trazer detalhes sobrenaturais em nós. E foi isso que aconteceu naquele dia. Depois que isso aconteceu, conforme nós vemos agora há pouco, logo na sequência aí, nos capítulos subsequentes do livro de Atos, nós percebemos que a vida dos discípulos tomou um rumo diferente, tomou um sentido diferente. Eles estavam confusos, amedrontados, eles estavam ainda receosos, porque a perseguição imperava, a contrariedade das autoridades de Jerusalém ainda predominava. Eles estavam ali aguardando algo que ainda era uma particularidade, que tinha um mistério ainda a ser revelado. Eles não saberiam como isso aconteceria. Eles só entendiam pela palavra que era uma promessa, feita pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo, e que aquilo teria um impacto muito grande, mas eles não tinham ideia de como seria aquele impacto. Eles não tinham ideia de como aquilo aconteceria.
Eles não tinham ideia de que riquezas de detalhes aquela manhã lhes proporcionaria. Mas uma coisa, eles sabiam, que eles precisavam obedecer à voz do Senhor. Que eles não poderiam se ausentar de Jerusalém. Que eles não poderiam se afastar daquela comunhão que eles vinham a partir da subida de Jesus, a partir de Jesus ter ido morar, assentar-se no trono, eles tinham que ficar ali, perseverando em oração. A oração é um fator extraordinário, tanto para recebermos quanto para permanecermos com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Um pouco mais adiante, se não me recordo, no capítulo 10, Pedro estava orando, Pedro estava na presença de Deus, clamando. De repente ele teve uma visão meio confusa, porque naquela visão descia um lençol do céu, naquele lençol tinha todo tipo de animais, e a cultura judaica não permitia determinados animais serem alimento do judeu, e aquela voz disse para ele: mata e come. E aí, a primeira resposta que ele trouxe foi: Senhor, como eu posso comer alguma coisa impura? Porque a lei diz que determinados alimentos para nós são considerados impuros. E a voz disse para ele: não tenha o entendimento, não considere impuro aquilo que Deus santificou, aquilo que Deus purificou. E a visão então cessa, alguém bate palma ali na porta, pergunta por Pedro naquela casa, e ele então entende: eu preciso descer do local de oração que eu estou e ouvir e saber do que se trata. Quando lá ele chega, ele se depara com pessoas que não eram judeus, ele se depara com pessoas que não tinham as tradições judaicas, e aquela pessoa então entrega um recado, porque eles eram apenas os mensageiros, e eles então levam a mensagem de um homem que estava distante, de um homem que tinha uma outra cultura, mas de um homem que também havia recebido uma revelação, que ele deveria mandar buscar o apóstolo Pedro, porque ele falaria de coisas especiais para eles. E então, quando aqueles homens relatam a missão que eles haviam recebido, Pedro então entende a visão que ele havia tido parcialmente, vale ressaltar isso, e ele de pronto se coloca à disposição para ir com aqueles homens. Eles pernoitam ali aonde ele estava. No dia seguinte ele segue viagem, e quando ele chega lá, ele tem o descortinar completo daquela visão e daquela revelação que ele havia recebido. Mas vamos depois voltar nesse ponto. Ser batizado no Espírito Santo significa experimentar a plenitude do Espírito de Deus. Ser batizado no Espírito Santo significa experimentar a plenitude do Espírito de Deus. E eu e você precisamos experimentar isso. Eu e você não tem como nós ficarmos indiferentes a isso, sem entender e sem compreender isso. E é importante você entender que a plenitude, ela é um processo. Isso vai acontecendo gradativamente, nós vamos entender isso nas Escrituras. Este batismo, do qual eu estou falando a vocês, ele ocorre no dia de Pentecoste. Aquele dia marcou de uma forma extraordinária a vida daqueles homens, porque eles estavam ali reunidos, eles estavam ali, de repente veio um vento impetuoso, enche o cenáculo, enche o local onde eles estavam reunidos. O Espírito Santo batiza os 120 homens e mulheres que estavam ali. Eles começam a profetizar, eles começam a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que eles falassem. Eles começam a cantar, eles começam, a chorar de emoção, de alegria daquela visitação.
talvez alguns estivessem vendo anjos, talvez alguns estivessem vendo fogo sobre a cabeça uns dos outros ali. Eu não sei, eu começo assim a imaginar que aquele lugar ficou tomado por algo tão extraordinário, mas que era peculiar da vida daqueles homens e daquelas mulheres, porque eles haviam abraçado a fé em Cristo Jesus, eles haviam entendido que Jesus era o Salvador, o perdoador, que Ele era o Messias, que Ele era a promessa de Deus para restaurar a vida de todo aquele que vier a crer nele. E eles então são tomados, ou são recepcionados ali por pessoas que tiveram uma aversão àquilo que estava acontecendo, criticaram eles ali naquele momento, mas que, mesmo com todas aquelas críticas, Pedro se levanta, pede silêncio, pede para cessar, porque a palavra de Deus fala que o Espírito está sujeito ao profeta, o Espírito está sujeito a mim e a você. O Espírito não nos deixa, conforme nós muitas vezes percebemos em algumas experiências, uma pessoa possuída por um espírito maligno, por um demônio, ela fica totalmente sem controle, ela fica totalmente sem consciência do que está acontecendo, mas quem tem o Espírito de Deus, ele não perde as suas funções mentais, intelectuais e o seu raciocínio lógico. Algumas coisas são complexas, são confusas, porque tudo é novo. Tudo que vem de Deus é novo e é especial por demais. E Pedro então faz cessar ali, faz com que o silêncio predomine e ele começa a explanar o que havia acontecido. E ele faz uma citação então de Joel logo mais à frente, quando ele diz assim: essa promessa foi aquela que nós recebemos lá atrás, que nos últimos dias, verso 17 do capítulo 2, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Ele começa a discorrer ali sobre essa promessa, e quando ele fala contundentemente dessa promessa, ele começa a falar com tanta unção, que aqueles homens começam a ouvir e de repente eles se voltam e diz: o que deveremos fazer nós para recebermos essa promessa? E aí Pedro então diz para eles: arrependei-vos, sejam batizados em nome do Senhor Jesus, e como nós, vocês também vão receber essa promessa. E essa promessa vai fazer e vai ter um processo contínuo na vida de vocês, que vocês não fazem ideia disso. Vocês vão ficar marcados para sempre. Vocês vão ficar surpresos com a intimidade que vocês podem ter com Deus, de forma que o véu se rasgou. Porque o véu era uma representatividade da santidade de Deus dentro do véu, que se revelava apenas ao sumo sacerdote. Mas o véu rasgado, descortinou-se os céus para nós, abriu os céus para nós. A acessibilidade de Deus para mim e você é uma realidade. Amém? É uma realidade a proximidade de Deus para você. Deus não vai ficar usando profetas para falar com você, porque Deus tem liberdade de falar com você, porque a unção de profeta você também pode receber. Você vai ter visões, porque é exemplo daqueles que tinham experiência de ver o Santo dos Santos, e como João Batista e tantos outros, que entravam no santo lugar, e tinham experiências, como o pai de João Batista teve, já idoso, a mãe já idosa, e ele entra ali no dia que ele estava para ministrar como sacerdote naquele lugar, e um anjo aparece, e fala para ele que a esposa dele então engravidaria. E aí ele ficou surpreso, falou: não, como é que pode isso acontecer? Minha esposa já está avançada em dias, eu também já sou velho. E aí o anjo fala para ele: um sinal vai acontecer, você vai ficar mudo, não vai falar mais uma palavra até o dia que essa criança nascer. A experiência do santo lugar passou a estar acessível a todo aquele que tem o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus
nos leva a experiências extraordinárias com Deus. E o que acontece mais nessa trajetória? Que no livro de Atos, o falar em línguas e outras coisas extraordinárias começaram a acontecer. Eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 12 de 1 Coríntios. Capítulo 12 de 1 Coríntios, verso de número 7. Se você não quiser abrir, apenas preste atenção na leitura. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Preste atenção, a manifestação de quem? Do Espírito. É dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo meu Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. A manifestação do Espírito, meu irmão, minha irmã, é concedida a cada um conforme Ele quer, conforme Ele desejar fazê-lo. Mas, na sequência disso aqui, nós percebemos que o livro de Atos, como eu estava a dizer a você, ele descreve isso, que o batismo no Espírito Santo, ele, embora outrora é algo primordial na vida do cristão, porque ele lhe traria ousadia, lhe traria o poder celestial, para que então eles fossem sua testemunha de Jesus. Lá na frente nós vimos, ele disse então, com ousadia, vocês vão falar, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ou seja, não haveria limites. Os limites que outrora Pedro havia entendido, alguns dos discípulos haviam entendido, que eles deveriam permanecer em Jerusalém, mas Deus abriu as fronteiras. Todo mundo seria alvo da presença, da manifestação, do poder do Espírito dele, porque o véu se rasgou, e se rasgou para todos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Eles têm esse entendimento, que os resultados do Espírito Santo, proporcionaria a eles mensagens proféticas, que levariam eles à experiência com louvores espirituais. Se nós lermos aí alguns textos aí, eu quero mencionar alguns aqui. 1 Coríntios 14, o verso 2. Segui a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua estranha, não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria se vós não falasse, ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Vamos pular lá para o verso 17. Porque realmente tu dás bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que
para que possa também instruir outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. É importante nós entendermos o significado de cada dom. É importante nós entendermos a importância dele. É importante que nós nos apliquemos a buscá-los, recebê-los, porque isso proverá edificação para a igreja. O apóstolo Paulo trata aqui da importância do falar em línguas, mas da importância de que busque a interpretação das mesmas. Mas ele fala também a importância do dom de profetizar, e ele fala a importância da doutrina, da palavra ser ensinada. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje à noite, ensinando a palavra de Deus a você, para que você tenha entendimento, compreensão, e seu coração se aplica numa busca incessante pelo poder e operação do Espírito em sua vida, porque Ele quer fazê-lo da melhor forma. Caminhando aqui para o encerramento, no capítulo 1, lá de Atos, no verso 8, nos fala sobre a virtude do Espírito Santo. O termo original para virtude, amados, é dunamis, que significa poder real, poder em ação. Este é o versículo chave do livro de Atos. Este é o versículo chave do livro de Atos. Sabe por quê? Porque ele associa o batismo com o Espírito Santo como poder de Deus. O poder de Deus que teria uma reação na vida daqueles homens, promoveria uma reação na vida daqueles homens. Aqueles homens e aquelas mulheres, depois de cheios do Espírito Santo, eles não temeram absolutamente nada, eles não tiveram receio de nada, eles não tiveram temor de nada, ainda que as suas vidas fossem colocadas à prova. Nós vemos que posteriormente Estevão é preso, é condenado e é apedrejado. E no momento que ele é apedrejado, ele levanta os olhos para os céus descortinam-se para ele vê Jesus assentado, ele vê a glória de Deus, e ele faz uma intercessão naquele momento por aqueles que o apedrejavam, por aqueles que consentiam com o seu apedrejamento, que era inclusive Saulo de Tarso, que viria a se tornar um dos maiores apóstolos da igreja. E ele então intercede e pede que Deus não leve em conta o pecado que eles estavam cometendo contra ele, Estevão, mas que Deus os perdoasse. E aquilo fez diferença, como faria diferença se ele tivesse orado e pedido juízo para Deus. E eu tenho certeza que Deus tinha trazido juízo para a vida daqueles homens, e também para a vida de Saulo. Mas não obstante ele não imaginasse que estava ali um homem que teria uma importância significativa, não muito depois daqueles dias, que era Saulo, que viria também a ser impactado pela pessoa do Espírito Santo. E é alguém que trata com particularidades de riquezas de detalhes, como essa que eu estou citando aqui para você no livro de 1 Coríntios, quando ele fala dos dons, quando ele fala da importância deles, quando ele fala que devemos buscá-los. E ele fala também, e eu nunca me esqueço desse texto, porque isso também entrou no curso da minha vida, porque a palavra de Deus diz que aqueles que ignoram os dons, que ignorem. Mas se você fizer a melhor escolha, que é não ignorá-los, mas abrir o seu coração, criar dentro de você um desejo, porque é importante nós entendermos duas coisas distintas, e eu volto nos textos que eu já citei. Os discípulos tiveram experiências extraordinárias. Se lembra quando Jesus reuniu os 70 e despediu eles de 2 em 2? Saíram para as regiões, oraram nas regiões, pregaram nas regiões, fizeram milagres nas regiões aonde eles foram, expulsaram demônios, curaram os enfermos e voltaram cheios de alegria. Tinham eles a pessoa do Espírito ou não tinham? Tinham. Quando Jesus
sopra sobre eles. Tinham eles o Espírito de Deus ou não tinham? Tinham. Passou a tê-lo em abundância, um pouco mais, certamente. Aquilo talvez fez uma grande diferença para que eles permanecessem firmes, aguardando a promessa que viria, não muito depois daqueles dias, como o Senhor Jesus havia lhes falado. Enquanto então chega aquele dia, eles são cheios, eles recebem o batismo, e aquele dia a história do cristianismo tomou proporções grandes, que chegou até mim e a você. Quando aquela citação que faz menção, Samaria, Judeia, confins da terra, nós não fazemos ideia aonde isso tem chegado, o quanto isso tem feito diferença na vida das pessoas. Agora, como está a sua Samaria? Como está a sua Judeia? Como está a sua casa? Como está a minha casa? Como está o quarteirão, a rua, os vizinhos onde moramos? Como estão essas pessoas? O que estamos fazendo para que a vida delas também, como a nossa, seja transformada? Nós precisamos entender alguma coisa que acontece no curso da história da igreja. Depois disso aqui, volto lá na história de Pedro. Pedro chega no lugar onde ele havia sido convidado para ir, anunciar e falar das coisas extraordinárias que ele já havia experimentado. A hora que ele chega na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelha nos pés dele para adorá-lo. Ele repreende Cornélio e fala: não faça tal coisa, eu sou homem como você. Olha já a revelação de Pedro aqui. Ele chega na casa de um romano, um homem totalmente pautado por uma cultura e uma predominância de idolatria. Mas a hora que ele exorta aquele homem, porque ele tinha entendido parte da visão que Deus havia dado a ele, que ele não considerasse impuro a quem Deus tinha tornado puro. Aquele homem vinha tendo uma história extraordinária com Deus. Ainda que a sua tradição, a sua cultura fosse totalmente diferente da de Pedro, ele era um homem que Deus disse para Pedro que as orações dele, e que as ofertas dele, e que a conduta dele tinham chegado diante de Deus. Tinham chegado diante de Deus. Por isso que Pedro aparelha-se a ele. Por isso que Pedro não deixa ele venerá-lo, adorá-lo naquele momento, e diz: eu sou homem como você. E aí Pedro escuta a história dele. E aí Pedro entra num lugar, a casa estava cheia de pessoas. Eu imagino que deve ter levado uns 4 dias a saída daqueles homens para chegar até onde Pedro estava, e o retorno na viagem para que Pedro então chegue na companhia daqueles homens. Não importa se durou um dia não durou, porque aqueles homens saíram, chegaram no destino, pernoitaram ali e voltaram. A casa tinha pessoas aguardando a promessa, a expectativa que Cornélio tinha no seu coração. Ele não guardou para eles apenas, ele expandiu, ele abriu o leque daquilo, ele agregou na casa dele pessoas para esperar e ouvir de coisas que eles já não faziam ideia do que viria a ser. E olha que Pedro chega ali, encontra a casa cheia, e Pedro então começa a discursar, começa a pregar, começa a falar, anunciar Jesus, falar de Jesus, e aí a experiência enche aquele lugar aonde eles estavam. E a palavra de Deus diz que foram vistas entre aquelas pessoas que estavam ali, línguas repartidas também entre eles. O Espírito Santo veio e batizou aquelas pessoas. E quando isso aconteceu, Pedro havia levado uma comitiva de judeus com ele, de discípulos com ele. Ele se volta para os discípulos e diz assim, dos companheiros que estavam com ele: alguém aí vai criar alguma resistência? Alguém aí vai ter alguma postura ríspida? Alguém aí vai questionar
se eu agora resolver batizar nas águas esses homens e essas mulheres, porque como nós, eles também receberam a promessa do Pai. Eram pessoas que não estavam no mesmo nível de Cornélio, mas não diferente de Cornélio, eles também receberam a presença, a experiência e o impacto do Espírito Santo em suas vidas. Eu não vou citar o local, mas eu vou também mencionar. Outras experiências passaram a acontecer na vida dos discípulos. Outros momentos o Espírito Santo os visitaram de uma forma extraordinária. Não há um segundo batismo no Espírito Santo. Há um só batismo, mas pode haver um novo enchimento do Espírito Santo. Por que as Escrituras dizem: não entristeçais o Espírito Santo, porque eu e você temos o poder de entristecê-lo. E quando nós o entristecemos, é certo que ele não está em abundância ou em relevância, ou em primazia, ou em destaque na nossa vida. Porque podemos fazer isso com condutas erradas, com comportamento errado, com palavras erradas, com sentimentos errados uns para os outros. Agora há pouco eu brinquei com um irmãozinho ali, uma pessoa que a gente tem muita afinidade. E eu falei: vou te levar para o encontro, você precisa de ir para o encontro. Porque você está achando que eu estou magoado com você, você está com ressentimento de mim por alguma coisa. A gente estava brincando, é claro. Ele é uma pessoa que sempre é prestativa, é servo aí na igreja, nos ajuda muito. Tem sua importância na vida da igreja. Eu estava brincando, porque a gente sabe que determinados ambientes, ele nos proporciona o enchimento do Espírito Santo. E momentos como este, meu e seu na igreja, faz toda a diferença. Momentos como esse, nós estamos nos organizando para ter um encontro com Deus, faz toda a diferença. Porque é onde nós nos pomos num só propósito, numa só visão, numa só linguagem, numa só busca, num só desejo. E o maior desejo que precisa existir em nós é que nós jamais entristeçamos o Espírito Santo, mas muito pelo contrário, que nós nos mantenhamos cheios e cheios e cheios do Espírito Santo. Isso vai fazer toda a diferença. Vai fazer a diferença na sua casa, vai fazer diferença na sua vizinhança, vai fazer diferença na sua rua, no seu bairro, aonde você trabalha, aonde Deus quiser te usar. E Deus quer te usar. Deus quer que você seja uma voz profética, aonde você estiver, aonde você for. Deus quer que você exale o bom perfume de Cristo na pessoa do Espírito Santo. Você precisa alcançar isso cada vez mais. Você precisa ter mais sede e fome do Espírito Santo do que de comida e do que de água. Você precisa desejá-lo. Quando nós somos selados porque recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, passamos a ter um despertamento dentro do nosso coração. E esse despertamento, ele é acrescido com o batismo com o Espírito Santo. E quando nós já fomos batizados com o Espírito Santo, é possível que nós recebamos um novo enchimento. Porque às vezes no curso das nossas vidas, deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de meditar na palavra. Vamos deixando que outras coisas fossem entrando. É por isso que a palavra de Deus diz, um detalhe importante, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Às vezes saímos de um culto como esse, cheios do Espírito Santo, mas se amanhã, segunda-feira, no nosso emprego, no nosso local de trabalho, nós nos envolvermos com pessoas que só falam besteira, que só falam asneira, que só falam de promiscuidade, que só falam de coisas pejorativas, destrutivas, é certo que isso vai extinguir e vai interferir na nossa comunhão com o Espírito Santo. E eu e você não podemos deixar isso acontecer. Se nós deixarmos o nosso coração se encher de mágoas, de ressentimentos, de falta de perdão, é certo que nós vamos perder a plenitude que Deus tem para mim e para você. Porque a palavra de Deus, ela cita várias coisas que eu já mencionei para você. Dentre elas, que a fé é fundamental para isso acontecer conosco. A fé na pessoa do Senhor Jesus, a fé na pessoa do Espírito Santo vai fazer toda a diferença. O aplicar o nosso coração à palavra,
o inclinar o nosso coração para a palavra, o nos aproximar da palavra, nos achegar às Escrituras, permitir que ela seja a boca de Deus para falar, instruir e ministrar-nos, é certo que as nossas vidas vai ter um rumo diferente, especial e todo novo, reservado por Deus para nós.